Bom, existiam duas versões para a contratação do executivo de futebol Alexandre Pássaro pelo Jorge Salgado, esse profissional pavoroso que fez um trabalho horroroso no Vasco, que foi fundamental para que a gente permanecesse na segunda divisão, né? E só não foi pior porque aconteceu um acidente de percurso, que foi o Nenê ter ido para o banco do Fluminense pedido para vir jogar no Vasco, e assim a gente não correu um risco de cair para uma Série C. Então existiam duas versões contadas na internet a respeito ou acerca da contratação desse profissional, essa contratação bizonha feita por essa gestão. A primeira foi feita por influencers aí, os malucos, né, os lunáticos, as pessoas que são irresponsáveis, como eu, Léo Lacerda, o Zé Colmeia e vários outros aí, que alertaram que quem indicou o Alexandre Pássaro foi o Carlos Leite. A segunda era contada por jornalistas que fazem um trabalho profissional e sério e que diziam que quem indicou o executivo de futebol Alexandre Pássaro foi o Falcão. Pois bem, uma dessas versões caiu ontem na live do Atenção Vascaíno com uma entrevista fabulosa do Falcão. E depois da vinheta eu vou trazer para você qual é a versão que caiu. Vascaíno do Cerrado. Você quer aprender a investir no mercado financeiro? Com vídeos e o acesso a um grupo no Telegram, onde você vai receber dicas de investimento a um custo de apenas R$ 197, dividido em 12 vezes. E um detalhe, você pagou essa taxa, não paga mais nada, pode usar à vontade. É só acessar o site www.paduainvestimentos.com. Vou deixar o link na descrição. O Padua é um vascaíno com 18 anos no mercado financeiro e vai te ensinar a ganhar dinheiro. Padua Investimento é para você aprender a investir no mercado financeiro. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal, contando sempre com o seu joinha. Deixa o seu like, que é fundamental para esse vídeo ser indicado no YouTube. Chegou a primeira vez, te convido a assistir os vídeos. Se gostar, se inscreve, compartilha e segue o @Vascaíno Cerrado lá no Instagram. Vamos lá, vamos tocar o tema, né, a pauta do vídeo de hoje, que é a contratação dessa aberração que foi esse executivo de futebol trazido do São Paulo para o Vasco. Lá ele saiu odiado, aqui não foi diferente, saiu contestadíssimo tanto por quem era contra essa gestão quanto os passadores de pano, e ficou a dúvida no ar: quem é que indicou essa inconha para vir destruir com o Vasco na Série B, um planejamento que foi todo jogado no lixo, de uma gestão que eu nem sei se vai ficar e que vai ter que recomeçar tudo do zero. Existiam, como eu falei, duas versões. A primeira que era o Carlos Leite, o empresário influente dentro do Vasco, o cara que manda e desmanda. E a segunda é que o Falcão, amigo do Jorge Salgado, tinha indicado o profissional para vir trabalhar no Vasco. Pois bem, ontem rolou uma live lá no Atenção Vascaíno, uma live com o Carlos Alberto Falcão. Pô, que live sensacional. O cara, quando você vê o Falcão falar de futebol, a coisa fica tão simples. Você se sente um nada com relação a futebol. Puta que pariu, que cara que entende de futebol. Fiquei triste com algumas pessoas ofendendo no chat, acho que não tem nada a ver, a gente não deve misturar as coisas. As pessoas que não sabiam que não foi ele que indicou o Alexandre Pássaro, tinha muita gente magoada, não dá para misturar as coisas. A gente tem que criticar os gestores que estão sentados lá na cadeira, e o Falcão não tem nada a ver com isso. Então, uma live que eu gostei muito de assistir, e eu vou trazer um trecho onde ele fala que não foi ele que indicou o Alexandre Pássaro para ser ali o executivo de futebol do Vasco, e também fala que não foi chamado para ser CEO do Vasco, outro fake news que espalharam, dizendo que ele tinha sido convidado para ser CEO do Vasco da Gama. Eu vou começar com relação ao Alexandre Pássaro, abre aspas para o Falcão. Ele disse o seguinte: eu não tenho condições nenhuma de indicar alguém, porque eu não trabalho para o Vasco, e não indicaria uma pessoa que eu não conheço. Eu não conheço o Pássaro. Olha só, pesado, né? E aí ele fala: sei quem é, porque eu tenho a obrigação de saber quem é o diretor executivo do São Paulo, porque eu tenho a obrigação de saber quem é o Paulo Gione,
que eu admiro muito e está no Fluminense, porque eu tenho que saber quem é o André Zanorte, que foi meu diretor e está no Dallas, e tenho a obrigação de saber isso, né? Mas eu não tenho um contrato com o Vasco para indicar alguém, para mandar contratar alguém. Tá aí o Falcão a respeito do Alexandre Pássaro. A respeito de ter sido convidado para ser o CEO do Vasco, ele respondeu o seguinte, abre aspas, não, nós falamos várias vezes, mas nunca houve um convite oficial, fecha aspas aí, para o Falcão e a participação dele lá no canal Atenção Vascaínos. Então tá aí duas fake news caindo em uma live. Ele não indicou o Alexandre Pássaro para trabalhar no Vasco, porque ele não tem contrato para isso, porque ele não indicaria um profissional que ele não conhece, que é o caso do Alexandre Pássaro, e também não foi convidado oficialmente para ser CEO do Vasco da Gama, como foi falado aí em várias mídias a respeito do Vasco. Então tá esclarecido aí, o Falcão, que entende muito, falou muita coisa legal a respeito de futebol. Se você não viu, se você ama aí tática, organização, dentro e fora de campo, vale a pena assistir, tá bom? Então tá aí mais duas fake news aí que caíram. Eu quero pedir uma coisa aqui para vocês, é o seguinte, eu participei do podcast semana passada lá no meu amigo Rei Servo, o Vascaíno, que eu vou deixar mais um corte aí do podcast lá. Vou pedir para vocês seguirem o filho dele, que é um vascaíno muito, mas um moleque é muito gente boa. Vascaíno pra caramba, gosta de assistir o canal, curte pra caramba o Vascaíno do Cerrado. Que é o Nino, o canal dele é o canal do Nino, né? Aí tá lá, o canal do Nino, pai e filho. Ele tem 283 inscritos só e eu conto com a colaboração de vocês. Vamos fazer esse garoto ficar feliz. Vou deixar o link aqui na descrição. Vai lá e se inscreve no canal do Nino, que ele é o que aparece ali no rap do Vasco com o pai dele. Tem um orgulho danado de ser vascaíno. Muito, mas um moleque muito gente boa e merece aí esse apoio de quem é vascaíno, tá bom? Nino, pai e filho, vamos lá, vamos se inscrever. Grande abraço, fique com Deus e saudações vascaínas. Não, esse ano mais não, né? Esse ano, infelizmente, a vaca já deitou. Agora, pro ano que vem, é muita coisa que tá rolando de briga política, né? Com esse pessoal que tá lá, tá difícil. Tá complicado a gente esperar, né, um time competitivo. Ontem a gente perde 3-0 em São Januário para um time que vai cair para a terceira divisão. Você vê, a situação tá feia, né, cara? Montaram um time horroroso, com um executivo de futebol que não tinha a casta para isso, né? Um time do tamanho do... Já tinha feito merda no São Paulo, né? E aí no Vasco trouxe um monte de jogadores de refúgio e a gente alertou isso desde o início. Muita gente achou que era picuinha por causa de revanche política, né? Porque, para quem acompanha o canal e sabe, eu apoiei um projeto dentro do Vasco, que é um projeto político. E aí rolou o que rolou nas eleições, uma sacanagem, o cara não entrou. E toda crítica que você faz depois, tocando o canal, você vai ser taxado como torcedor do candidato, porque seu candidato não entrou. E muita gente que aprovou, que de certa forma apoiou essa sacanagem que rolou no Vasco, jurava que esse time era o super time, era o time das galáxias e que o Alexandre Pássaro estava fazendo um trabalho do caralho no Vasco. E os resultados diziam o contrário, né, cara? A gente viu o Vasco penando no Campeonato Brasileiro. Você vê que o Vasco disputou o título de 5º lugar com o Botafogo, né? A gente disputou ali o título de 5º lugar com o Botafogo, ganhou esse título que foi enganoso. O Botafogo ainda venceu o Vasco nessa partida, a gente foi para os pênaltis e acabou levando, mas ali já era um sinal de que a coisa não estava legal, o Vasco não conseguia competir. A gente disputou alguns jogos na Copa do Brasil com times da terceira divisão e os jogos eram tristes de se ver, o time já apresentava falhas no sistema defensivo. Hoje, o Vasco, o time que mais tomou gol no Brasil, acho que é o Vasco. Só nos últimos aí, nos 2 últimos São Januário, foi 7. Então, a gente já vinha alertando, a gente vinha falando que isso não ia dar certo e acabou não dando, né? A gente, no Campeonato Brasileiro da Série B, o Vasco foi engolido tecnicamente, fisicamente, e aí acabou que chegou agora no final, já faltam 3 jogos para acabar a Série B, o Vasco não conseguiu figurar entre os 4
entre os 4 colocados da Série B, com a maior folha salarial. Tem um detalhe que mostra a incompetência desses gestores. O Vasco não só tem a maior folha salarial do Campeonato Brasileiro da Série B, como ele é o 10º time folha salarial se estivesse na Série A. Ou seja, só tem 9 times na Série A que tem a folha salarial maior que a do Vasco. E ainda assim o Vasco não conseguiu montar um time para competir na Série B.